Muito boa tarde, minhas amigas, meus amigos da Unicinos. Eu sou o professor Gustavo Reis, tenho a honra de mediar mais uma conversa que a Unicinos traz até você com professores aqui da casa, com professores aqui da universidade. Dessa vez para falarmos sobre a alimentação infantil saudável. Daqui a pouquinho eu vou ter a companhia da professora Angélica Menzel, dos cursos de gastronomia e de nutrição, e vou conversar com ela a respeito desse assunto que está deixando muita gente de cabelo em pé. Afinal de contas, fazia bastante tempo que as pessoas não comiam em casa com tanta frequência, e muitas dessas pessoas, eu inclusive, descobriram, por terem crianças em casa, que é complicado da gente manter em alta o interesse das crianças e a diversificação, digamos assim, dos cardápios que nós oferecemos a elas. Eu tenho uma filha de 1 ano e 3 meses para 1 ano e 4 meses, a Marina, também conhecida como meu biscoitão sabor delícia, e eu tenho o mais amplo interesse em saber o que eu posso fazer para que a Marina possa ter essa diversificação aí colocada em prática na nossa residência. Quero também aproveitar para dizer a você que está assistindo aqui e que não é aluno da Unicinos, que a Unicinos está com os processos seletivos abertos, inclusive para esses 2 cursos de que eu acabei de falar, gastronomia e nutrição. Se você quiser saber mais e se juntar a nós, é só visitar unicinos.br/graduação. Mas aí não escreve graduação com cedilha e acento, escreva graduacao. Graduacao, unicinos.br/graduacal. Ou simplesmente coloque no Google Graduação Unicinos, eu tenho certeza de que vai ser o primeiro resultado de busca. Muito obrigado ao Juan, que me ajudou com esse card bacana para que eu pudesse informar as pessoas a respeito do nosso assunto. Nesse momento já vou chamar para se juntar a mim, para que a gente possa então começar esse nosso bate-papo sobre esse assunto que particularmente me interessa muito. Professora Angélica, seja muito bem-vinda à live da Unicinos. Imagina, eu que agradeço, é um prazer estar participando. Que maravilha! Conforme eu já havia antecipado, o fã-clube da professora Angélica já começou a se manifestar. Nutrindo Studies já gritou aqui, maravilhosa! Ângela, CMS já gritou, maravilhosa! O fã-clube já está aí sintonizado com a gente. Que bom, professora. Sempre bom ter esse retorno, né, em tempo real dos nossos alunos. Alunos, né? Isso é legal. Isso, mas como eu sempre faço, ninguém melhor do que a minha convidada para se apresentar. Portanto, nas suas próprias palavras, professora, quem é a professora Angélica Menzel? Então, eu sou professora dos cursos, como tu já falou, e gastronomia da Unicinos, né? A minha formação é na área de nutrição, então eu fiz o curso de graduação em nutrição. E pela vida profissional, fazendo algumas pós-graduações, né, para claro, sempre atuar da melhor maneira possível como profissional. Então, eu estudei um pouco também sobre administração, eu trabalhei em hospital uma época, né, e também sobre nutrição clínica, a parte de nutrição com os pacientes nos hospitais, né, e mais tarde eu fiz uma pós-graduação em alimentação oriental, né, eu morei um tempo na Ásia, então fiz uma pós-graduação na universidade. Né? E quando eu retornei da Ásia, eu fiz um mestrado aí no ITT Nutrifor, na Unicinos. Então, eu sou mestre também em nutrição e alimentos, né? E trabalho principalmente com as disciplinas que têm a ver com esse conhecimento do alimento mesmo, né? E da prática, de como a gente preparar os alimentos, né? Então, eu sempre digo que a gente come comida, né? Então a gente tem que saber como vai lidar, né, com esses alimentos e como vai preparar essa comida para que ela fique realmente atraente e a gente possa consumir. E não é só da sua comida que as pessoas gostam, professora, porque são muitas as declarações aqui, os comentários estão um atrás do outro aqui, de ex-alunos e ex-alunos seus aqui se manifestando, dizendo saudade da professora, que barato. Mas, de fato, eu acho que nós tínhamos mesmo que ter essa conversa, professora Angélica, porque eu, lá nos idos de 1997, morei na Califórnia por um período, passei quase 1 ano na Califórnia, e me encantei, por motivos óbvios, costa oeste dos Estados Unidos,
com a culinária asiática. E desde então eu sou um entusiasta na minha cozinha, da cozinha tailandesa e da cozinha indiana. Vamos ter que trocar umas figurinhas depois dessa live. Eu sou fascinado por essa culinária. Mas, enfim, tem colegas também ali, ó, Nutri Bruna Pontinho dizendo colegas também são fãs dela. Todo mundo é fã da professora Angélica, que barato. Professora, eu coloquei um comentário fixado aqui, quero aproveitar para reforçar esse comentário que eu acabei de deixar fixado, com o seu nome, o assunto, e também incentivando as pessoas a nos fazerem perguntas, tá? Eu vou encaminhar as perguntas durante a live para a professora Angélica, só quero pedir a vocês que fizerem essas perguntas, que usem o ícone específico para isso. Tem um ícone logo aqui embaixo, na tela, onde aparece um ponto de interrogação. Se você der um toque nesse ícone, vai abrir uma caixinha para você fazer a sua pergunta. E se você fizer por ali, me ajuda por 2 motivos. O primeiro, fica mais fácil de eu encontrar sua pergunta no meio dos comentários. E segundo, eu posso colocar a sua pergunta na tela, exibir a sua pergunta na tela, assim como eu fiz mais cedo com esse card que o Juan, querido, muito obrigado, Juan, mais uma vez, colocou antes de eu convidar a professora Angélica para a gente poder avisar as pessoas desde o início aí sobre o tema da live de hoje. Então, vamos ao que interessa, professora Angélica, enquanto as perguntas não chegam. A alimentação infantil saudável, e não só saudável, lúdica, divertida, que entusiasme, que encante os nossos pequenos. O que nós podemos fazer? Pois então, como profissional, a gente sempre pensa primeiro na criança, né? Quando está nascendo e o que deve pensar nesse serzinho pequenininho que está desprotegido e que, na verdade, deve receber, né, através do seio materno, então o leite materno, né? E lembrar que esse leite materno, né, é o nosso primeiro alimento na vida. E é com ele que a gente é acolhido, né, nesse mundo. Então é muito importante essa troca entre a mãe e o bebê, né, e que ele consuma realmente esse alimento, né? Lembrar que ele tem todas as características que vão, né, fazer com que essa criança fique bem nutrida, né, que desenvolva todas as suas potencialidades, né? Então isso é bastante importante de lembrar, né? E lógico, conforme a criança vai, né, crescendo, a gente vai inserir alguns alimentos, né, na alimentação dessa criança. Geralmente isso acontece a partir do 6º ano de idade, né? A gente tem várias cartilhas e guias alimentares no Ministério da Saúde que são super interessantes e que a maior parte das pessoas não conhecem. E essas cartilhas falam muito sobre a alimentação infantil, como a gente deve lidar, né, com a colocação de novos alimentos para essas crianças, que observações a gente deve fazer em relação à saciedade, à fome dessa criança. Então, uma série de descrições que são super interessantes e que as pessoas não têm conhecimento que existe, né? Então, existe né, o Guia da Criança no Ministério, que é super interessante e é até os 2 anos de idade. E aí depois a gente vai ter outros guias para crianças maiores, né? Então, num primeiro momento, essa introdução da alimentação, né, deve ser bem pausada, deve respeitar o ritmo da criança. A gente deve lembrar sempre que, assim como para nós adultos, né, a alimentação é uma demonstração de afeto. Quando a gente vai à casa de uma pessoa, a gente espera, né? Ah, se eu vou visitar alguém no Rio Grande do Sul, claro, não na época de pandemia, né? Mas a gente vai tomar um chimarrão, né? Ou vai tomar um café, algo assim. Então, lembrar que a alimentação e a forma de a gente oferecer o alimento, né? Lembra sempre essa questão do acolhimento, né? A gente se sente muito bem com isso e o alimento representa isso também. Então, a gente não pode esquecer disso quando a gente está oferecendo um alimento novo para a criança, né? Pensar na gente como a gente gostaria e como a criança vai receber isso também. Então, sempre que a gente oferece algo, né, o leite materno primeiro, e depois a gente inicia com a alimentação, né, a gente deve iniciar de uma maneira respeitosa, que a criança, né, vai aceitando essa alimentação em pouca quantidade, no tempo dela, né? Primeiro, a gente vai dar o alimento, né, para essa criança cheirar, ela vai levar à boca, né? Esse alimento a gente vai colocar com uma colher pequena na boca da criança, tentar dar os alimentos separados,
né? Não fazer uma mistura de alimentos para que ela comece a reconhecer, né, o que que é a banana, o que que é o mamão, o que que é a perinha macia, né? Lembrar que ela pode se engasgar com esses alimentos, então primeiro, né, oferecer alimentos mais macios, alimentos mais úmidos para essa criança, e assim todo dia ir oferecendo alguma coisinha nova. E também respeitar que às vezes ela pode não gostar, né? Então já deve ter acontecido, né, com a tua filha que ela não gostou de alguma coisa. Então, não, olha só, eu vou até abrir um parênteses para dizer por que eu mexi no teclado aqui, porque eu não gosto de fazer isso, pode dar né, pode parecer pouco educado da minha parte, mas eu estava mandando uma mensagem para minha esposa agora dizendo assim, live da Unicinos, Insta, entra, vai adorar, porque ela precisa ouvir isso aí junto comigo, porque assim como tem toda essa questão, né, a gente também já estava informado a respeito da separação dos alimentos e tudo mais, né, toda essa questão da demonstração de afeto, tem vezes que a Marina pega os alimentos e simplesmente esmaga com a mão e arremessa longe. É raro de acontecer, mas todo esse processo é um processo natural, imagino eu, né, professora? Sentir a textura e tudo, né? Isso, e eu acho que deve ter uma combinação de pais, os avós, familiares, cuidadores, né? De como a gente vai lidar com isso, né, na criança. Porque não é interessante, né? Muitas pessoas usam assim, claro que não aos 6 meses de idade, mas um pouquinho mais adiante, né? Se tu não comeres isso, tu não ganha sobremesa. Se tu não comeres isso, tu não vai ver televisão. A gente tem que cuidar, né, com esses outros meios que tiram a atenção da criança. E então ela não é um castigo, então eu não posso pensar nisso, né, de falar dessa maneira. Na verdade, o que os pais e os cuidadores devem fazer, e assim como o restante da família, é falar sobre aquele alimento, né? Pensar, fazer com que a criança se dê conta que aquele alimento é importante para ela. Então, elogiar realmente o alimento, né? Ah, que gostoso esse mamão, olha como é docinho, tem uma consistência gostosa, né? Isso vai fazer bem para a família, para a criança. Então, acho que é interessante, enquanto a criança está recebendo esse novo alimento, a importância de olhar no olho da criança. A criança está vendo o que está acontecendo contigo, né? Ela sabe se tu está dando esse alimento, a colherinha, com alimento para ela, com atenção para ela, ou se tu está fazendo 1000 coisas, né? E aí oferecendo um alimento, e ela vai notar que isso não tem importância nenhuma. Então, esse momento é muito importante, né? Do pai e da mãe e também dos cuidadores, olhar no olho da criança e conversar com ela enquanto ela está se alimentando, explicando um pouquinho do alimento. E o que me parece, né, que muitas vezes os próprios pais não têm conhecimento em relação ao alimento. Então, buscar isso, e eu acho que se faz isso muito mais quando a gente tem filhos, né? Logo que a gente é pai e mãe, então a gente fica um pouco perdido, e aí fica pensando, será que isso vai ser bom para a criança? Não vai ser bom? Então a gente pesquisa um pouquinho mais. Então, conversar sobre isso eu acho bem importante na família, para que o pai e a mãe, né, tenham um comportamento e que os outros, né, se ficar com o avô, tio, né, ou uma pessoa mais velha, ou um cuidador, tenham o mesmo tipo de comportamento, né, no momento da alimentação. Acho que isso é bem importante. A Marina tem 1 ano e 3 meses, né, Angélica? Conforme nós comentamos na nossa live particular preliminar, né? E nós, tanto eu quanto a minha esposa, nós já temos encontrado alguns caminhos assim para poder trazer esse lúdico para dentro da cozinha, quando ela está fazendo as refeições dela com a gente. Uma dessas coisas, inclusive, eu fiz essa semana, eu posso mostrar agora. Por exemplo, nesse momento você está vendo a Marina com uma cidadezinha de melão diante dela, né? Eu corto os melões assim, de modo que eu consiga colocar eles como se fossem prédios, e ela deve ter uns 3 edifícios dentro da boca, mais ou menos, nesse momento. Eu achei genial, né? Quando isso aconteceu. Deixa eu ver se eu consigo voltar para cá agora, tirar essa imagem aqui. Isso, agora. Voltamos para a programação normal. Mas isso de tentar transformar a alimentação numa brincadeira, claro, com o propósito de nutrir bem os nossos filhos, né? Não necessariamente tão pequenininhos quanto a Marina, né, Angélica? Sim. Até mesmo os maiores, assim. E eu fico sempre pensando, meu Deus,
Que sorte que nós demos da Marina até essa idade, porque quem tem um filho com 3, 4, 5 anos de idade dentro de casa agora, com fogo no rabo, e ainda tem essas questões nutricionais para gerenciar, deve estar muito mais pirado do que nós, porque todo mundo está mais ou menos pirado. Normal, ninguém está nesse momento, né? Mas é mesmo por aí, essa ideia é uma ideia que também é objeto de estudo, de pesquisa, essa questão de trazer as brincadeiras para esses momentos, até para poder eventualmente despertar o gosto da criança, né, ou o paladar dela para algo que num primeiro momento ela rejeita, mas depois ela pode passar a aceitar? Ela sempre vai ter uma curiosidade em relação ao primeiro contato com o alimento, com certeza, né? E mesmo ela rejeitando algum alimento, a gente não deve deixar de oferecer. Esse alimento deve ser oferecido uma vez, 2, 3 vezes, 4 vezes, e talvez na 5ª vez ela vá, né, gostar desse alimento, né? Mas sempre que a gente está fazendo isso, né, de oferecer em forma lá de quadradinhos, falando de prédios, né, brincando com a criança também, é um momento que a criança desenvolve conhecimento, ela está desenvolvendo capacidade, né, de pensar sobre aquilo, né, de o pai e a mãe contando uma história. E acho que é, assim, essencial o que tu fazes, assim, de dar a atenção naquele momento, né, e conversar com ela, falar realmente, né, sobre não só o alimento, mas, né, o que faz parte daquele momento ali, e trabalhar com essas questões de, né, formas, por exemplo, quadrado, redondinho, flor, cores, né, a gente pode começar a desenvolver uma série de aprendizagens, né, para essa criança, relacionando o alimento, né, a diversos conhecimentos que ela vai desenvolver. Acho que é super importante. A gente tem todo um cuidado também em relação às quantidades, né? Então, a tua menina já é grandinha, então, em relação às quantidades, a gente deve observar bastante cada etapa da criança, conforme ela vai recebendo, né, esse alimento, que a gente não deve aumentar ou fornecer essa alimentação em algum prato muito grande, né, ou com um talher inadequado, né. Esses cuidados a gente também deve ter, além da alimentação, ter o cuidado para que a criança, né, não se machuque consumindo alguma coisa, e cuidar para que ela não engasgue, né. Isso é bastante importante também. Então, tu colocasse ali melão, ela já é grandinha, ela já tem uma capacidade de amassar esse melão na boca, engolir tranquilamente, mas tu nunca faria isso com uma castanha do Pará, por exemplo. Nossa! Entende? Engasga, né? Então, tem que ter muito cuidado em relação a isso. Castanha do Pará é maravilhosa, ela é super saudável, mas eu não posso dar para a criança, né, dessa maneira, né? Então, essa castanha. Tudo bem, talvez, né, dentro de uma preparação, eu vou conseguir dar junto com um alimento mais úmido. A criança tem que ser muito bem, né, picadinho, não pode ser nada grande para que ela não se engasgue. Então, isso é bem, bem importante, né? E lógico, tu tá começando com a tua filha de 1 ano e pouquinho, mas quando tu começar essa alimentação, provavelmente a quantidade de alimento era bem menor, né? Ter essa característica um pouco mais pastosa, comida amassadinha, separada, né? Não a mistura. Então, a gente tem, nesses guias e também de prática, assim, a gente tem tabelas onde a gente tem, assim, quanto de alimento dá para aquela criança. E o que perceber quando ela recebe esse alimento? Ela puxa a colher, né, junto com a tua mão para a boquinha dela, então provavelmente ela está com fome e está gostando. Não, ela empurra e vira a cara, bom, provavelmente ela já está saciada ou não está com alimento. Então são coisas pequenas que a gente pode observar, né, e ir fazendo a rotina da criança, que isso também é importante, que ela tenha uma rotina de alimentação, tá? Então, a gente também tem tabelas com descrição, né? Há 6 meses deve ter quais as refeições, depois 7 a 9 meses quais. Então, a gente tem tudo cientificamente já, né, colocado para que a gente possa seguir. E, lógico, depende da criatividade de cada um, né, para levar isso adiante. E é muito importante que o alimento, né, seja prazeroso para a criança nessa época, porque é aí que a gente está formando o hábito alimentar. E mais importante ainda que eu ofereço o alimento para a criança e eu também vou consumir esse alimento. Porque
Se ela não vê a família comendo esse alimento, por que só eu tenho que comer? Né? Ela, claro, com certeza, com o tempo ela vai se dando conta. Então, acho que às vezes a criança faz com que a gente também mude os nossos hábitos alimentares, né? E faça com que a gente reveja, né, alguns alimentos de consumo diário. Tá? Eu fico pensando em várias coisas, né? Coisas em que a gente acerta e coisas que a gente erra, né, Angélica? A Marina é nossa primeira filha, né? E pai velho, né? Sabe como é pai avô, como meus amigos gostam de me sacanear e me chamar, né? E eu digo, cara, então é tudo de bom, né? Melhor coisa, eu ainda tenho energia para ser pai e eu tenho todo aquele amor babado de avô e tá tudo bem, tá tudo em casa, né? Exato, né? Então a Marina foi aleitamento exclusivo, materno, felizmente, até os 6 meses, né? Ela tem 1 ano e 3 para 1 ano e 4 meses e ainda mama, só que o mamar, eu digo que ele foi rebaixado, porque antes a gente chamava de mamar, agora a gente chama de mamazinho, né? Tem o mamazão da mamadeira e tem o mamazinho, que é o mamazinho da mamãe, que é do aconchego, né? Que é daquele de ficar junto com a mãe e tal. Então é muito legal de curtir todos esses momentos. Mas é muito interessante mesmo, porque a gente já começa a observar agora que ela passou da fase em que a gente eu ia para a cozinha, gosto muito de cozinhar, como eu comentei mais cedo, né, professora? E eu fazia a super papa, né? A super papa, cenoura, batata, couve picada, carne no processador e tal, e dava aquela super ração para a Marina que era para, né, para segurar, para ter, como diriam no interior, para ter sustância, né? Aí depois, claro, foi aprendendo, foi estudando, não, vamos fazer separadinho e tal. Mas agora está todo mundo nesse momento, né, em que os nossos dias precisariam de 48 horas para a gente dar conta de tudo, né? Que a gente tem o trabalho dentro de casa, a gente tem os afazeres domésticos, muitas das coisas que, eventualmente, outras pessoas faziam para nós, ou pessoas parentes, enfim, babá, pessoas com quem com cuja ajuda, né, a gente contava, a gente deixou de poder contar. E aí a questão da praticidade acaba sendo uma questão importante, né, professora? Será que você teria alguma recomendação, assim, de praticidade, cozinha rápida, MasterChef para crianças, para bebês, para quem está com pouquíssimo tempo disponível? A criança, na verdade, não precisa de muitos alimentos, né? A gente só tem que se selecionar, né? Então, quando a gente pensa na alimentação infantil, assim, num primeiro momento, a gente tem que pensar nos grupos alimentares e esses grupos, a gente ouve falar muito. Hoje, né, a internet tem uma gama de orientações e claro que a gente tem que saber filtrar em relação a isso. Eu já vi que tem algumas perguntas aí sobre seletividade, né, como escolher esses alimentos. Então, é bastante importante que a comida seja comida de verdade, entende? Comida é comida de verdade, principalmente, né? A gente está pensando numa criança onde a gente vai fazer a formação do hábito alimentar, tá? E a comida de verdade, ela não precisa ter horas de cocção, né? Eu não preciso ficar 2 horas na panela cozinhando alguma coisa, né? Vários alimentos, legumes, né? Hortaliças, que a gente basicamente faz uma refogadinha. Uma refogadinha. 3 minutos tu tem o teu alimento completo, né? Um pouquinho de temperinho, uma coisinha básica, assim, de repente um verde, uma coisinha para dar um... E temperinhos ervas frescas, não usar industrializados, tá? Só isso é importante. Nem sal, nem açúcar, nem mel, né? Cuidar com os óleos, as gorduras que a gente utiliza, né? A criança não precisa de uma quantidade muito grande, nem a gente precisa de uma quantidade tão grande, né? E sempre olhar que esses temperos sejam naturais. Se a gente tivesse a condição, eu tenho, né, graças a Deus, condições de ter na minha casa temperos naturais, mas seria interessante que a gente tivesse, nessa época da vida, ervas para as crianças, né? Para a gente poder colocar um pouquinho de sabor. Mas um pouquinho, não pode ser nada, né, que eu vá colocar dentro desse alimento e que descaracterize esse alimento. Então, vou fazer uma doce para a criança, né? Não vou colocar uma quantidade de alecrim, né? E eu não sinta mais o sabor de batata doce, sinta só o sabor de alecrim. E também não vai ser agradável para a criança, né? Porque esses temperos, eles têm sabores fortes, né? Então, a criança não vai gostar, para ela tem que ser tudo suave, tá? Então, realmente não é necessário um grande tempo na cozinha, né? E a gente tem que se
organizar, né? Fazer uma listinha de compras, eu quero oferecer coisas diferentes para o meu filho, então quais os vegetais que eu vou comprar? E eu não preciso oferecer 5 vegetais na mesma refeição. Ofereço um na hora do almoço, um na hora do jantar. Não preciso ter lá vários vegetais. Né? Não é como um adulto ir num buffet de salada. Né? Eu estou fazendo a introdução da alimentação, os hábitos alimentares dessa criança. Então, uma coisinha de cada vez para ela poder identificar esse alimento. Isso é importante. Né? Lá, a partir lá do 6º mês, que a gente começa a inserir, lembrar desses grupos, né? O que eu preciso dentro do prato, né, do meu filho? Eu preciso uma forma, né, algo que tenha energia, então isso é carboidrato, quando a gente fala de nutriente, mas quando a gente fala de alimento, o que é, né, carboidrato? Onde estão os carboidratos? Então a gente tem lá tubérculos, raízes, né, o arrozinho, isso tudo é forma de energia. Então, junto com ele, para ter uma boa qualidade alimentar e eu ter, né, a qualidade proteica que eu preciso para a formação desse organismo. Onde estão essas proteínas? Bom, eu tenho proteína dentro das leguminosas, então arrozinho com feijão é maravilhoso. É a comida do brasileiro, é isso que a gente tem que aprender e voltar a comer. Né? Se for pensar, a gente tem pesquisas aí demonstrando, IBGE fez pesquisa em 2002 e fez agora em 2018 novamente, né? A população brasileira passou de consumo de 10% para 5% da população comendo arroz e feijão. E é o nosso alimento, é a nossa tradição, né? É a nossa cultura, o arroz e feijão. Então, voltar às vezes um pouquinho a esse hábito é super interessante, porque a gente tem certeza que esse arrozinho com feijão é saudável. Né? Então, eu tenho que pensar sobre isso também. Por que eu tenho que dar algo extremamente diferente para o meu filho? Não, ele não necessita isso nesse momento. Deixa ele escolher quando ele for mais velho. Né? Quem sabe outro alimento diferente. Ele vai querer o arroz com feijão, que é tão gostoso. Né? Então, junto com esse cereal, essa leguminosa, eu vou escolher uma fonte de proteína. Se eu for consumidor de proteína animal, pode ser que na casa a gente não tenha o consumo, né, de proteína animal, posso ser vegetariano, por exemplo. Então, eu posso ter o consumo de um ovo, por exemplo, né? Ou em algum lanche eu vou dar o leite. Né? Então, se eu tenho cereal, leguminosa, arrozinho, feijão, um vegetal, né? E um ovo ou alguma carninha, um pedacinho de frango, já está completo o pratinho da criança. Não precisa disso. Com 6 meses, a gente tem um pratinho com 2 a 3 colheres de sopa cheia de alimento. É isso com 6 meses. Porque ela tem interno, ela tem a frutinha do lanche. Então, não preciso mais do que isso no horário do almoço. Claro. Depois, com 7, 8 meses, eu vou inserir uma pequena janta, né, com a mesma, um pouquinho mais de quantidade. Então, a gente começa com 2 a 3 colheres, e aí a gente vai para 3 a 4 colheres, dependendo do que vai aceitando. Né? Depois, 9, 11, 4 a 5 colheres, e 1 a 2 anos, então, 5 a 6 colheres de sopa de comida. E isso é o máximo que eu devo colocar no pratinho. Né? Não devo colocar uma quantidade muito grande, porque a criança também se assusta. Ai, será que eu vou ter que comer esse pratão de comida? Não, né? Ela bota menos e ela pede para repetir alguma coisinha e tu faz essa repetição, do que colocar uma quantidade enorme e aí fica dizendo, né, para a criança, se tu não comer tudo, tu não ganha sobremesa. Ou se tu não comer tudo, tu não vai poder pegar o tablet, né? Que hoje se usa muito. Tá, e aí pensar no papel disso, né? Tablet, televisão. O que a gente tem ali de propaganda que vai influenciar nesse hábito alimentar da criança? Nossa, isso é o horror, isso é o caos. Leite achocolatado, chocolates, biscoitos industrializados. Então, vários alimentos ultraprocessados que não são, né, que a gente chama, não são comida de verdade, né, que eu gosto muito do termo. Muito importante. Eu estou feliz por um lado porque a gente acerta mais do que erra. Claro que a gente erra. Todo mundo erra. Para errar basta ter filho. É simples. Né? De um jeito ou de outro a gente vai errar.
E eu acho até que antes da pandemia, né, professora, a gente até come arroz e feijão, mas não come em casa, né? A gente come no buffet, quando a gente vai no buffet, porque já está pronto. O problema é fazer feijão, né? Deixar de molho, panela de pressão, toda essa função. Não é uma coisa tão simples assim. Por mais... Oi? Faz uma vez por semana e depois no congelador, vai tirando. E eu ouvi que congela só cozido, né? Congela sem temperar, deixa para temperar na hora, né? Tem um segredinho, né? Isso aí. Isso aí. Olha só. Feijão ele tem amido na composição, então tu retira ele, descongela, vai estar o grãozinho, né? Assim, meio separadinho, descongela, um pouquinho d'água e dá uma amassadinha. Então esse amido meio tu faz o caldinho grosso. Já me deu vontade, eu estou com fome já. Mas live às 5 da tarde tem esse problema. Live às 5 da tarde é a hora que eu tinha que estar tomando um cafezinho, comendo um biscoitinho aqui, né? Eu posso, né? A Marina ainda não, né, professora? Agora eu aprendi. E ela adora uma massinha, viu? Como criança gosta de massa, né? Ela adora uma massinha. Eu fiquei com uma dúvida, eu já vou passar para as dúvidas, para as perguntas, estão chegando várias perguntas aqui mesmo, eu já vou passar para as perguntas, mas eu fiquei com uma dúvida pessoal, professora, porque eu não sou vegetariano, nós comemos em casa proteína animal de vários tipos, né? Mas quando você falou assim em proteína e falou nos vegetarianos que podem comer ovo, por exemplo, tem também o pessoal que é lacto-vegetariano e que é vegano. Quais são as fontes, por curiosidade pessoal mesmo, quais são as fontes de proteína nesse caso? Quando eu tenho uma alimentação vegana, eu tenho que misturar cereal com leguminosa. E aí as proteínas completam, as proteínas que estão faltando no cereal estão na leguminosa. Legal. Então, por isso que a gente fala sempre na mistura de arroz e feijão, né? Sim. Mas a gente pode usar qualquer outro cereal. Então, a gente tem arroz, trigo, milho, né? Aveia, então, todos os cereais e aí as leguminosas, né? Lentilha, feijão, ervilha, grão de bico. Então, a gente faz essas misturas e fica tudo legal. Tá? Então, eu desenvolvo com alunos, por exemplo, em aula, a gente faz um bolo usando cacau. Então, quando a gente... chocolate, né? Sim. Igual chocolate. Só que a gente muda, a gente pega... num bolo, geralmente, vai 3 xícaras de farinha. A gente pega 1 xícara de feijão preto batido. Que legal, cara. Mais o trigo. A gente faz isso, a gente está juntando cereal e leguminosa e está dando uma proteína de alto valor. Sim. Que barato isso. Eu não teria adivinhado, né? Até porque eu seria um fracasso. Se eu fosse um vegetariano, se eu me determinasse a ser um vegano, eu já ia começar errando. Já ia fazer uma gemada, um ovo frito, e já ia dar tudo errado, professor. Mas que bom que estamos tendo essa oportunidade de esclarecimento aqui. Chegou mais cedo uma pergunta da Andréia Dias Oliveira. Mais cedo, eu até me sensibilizei, porque ela mandou um comentário aqui mais cedo, professora, que eu faço questão de ler. Tá? O comentário dela foi essencialmente, deixa eu ver se eu encontro aqui para trás, o comentário da Andréia. A Andréia disse assim, aqui em casa 4 anos e outro de 9 meses, ou seja, ela está conhecendo os 2 mundos ao mesmo tempo. A pandemia que virou o pandemônio, professora Angélica. E ela mais cedo mandou a seguinte pergunta, uma dica para crianças que não querem comer agora na quarentena. Só arroz e feijão, por favor. Salve a Andréia, professora Angélica. Tem que tentar fazer alguma atividade com essas crianças, né? Fazer uma coisa mais lúdica. A criança maior, ela já consegue pegar essas frutinhas que tu fizesse em pedaço para tua menina, ela pode fazer palitinhos de frutinha, né? Então vai ter um espetinho de frutinha com frutinhas diferentes. Então ela vai conseguir estar dando alimentação para menor e ao mesmo tempo o maior fazendo alguma atividade. Então, para um lanchinho diferente hoje. Pega palitinhos lá, palitinho de churrasco, e ajuda o maiorzinho a colocar no palitinho as frutinhas para ele consumir. Com certeza ele vai consumir muito melhor esse, porque vai lembrar para ele um pirulito, né? Ou algo diferente do que ele comer no pratinho picadinho, com certeza. Então são maneiras diferentes, né, para idades diferentes, né? E que lógico, legal. Pequenininha ela não consegue fazer, então ela vai dar picadinho ou amassado conforme o desenvolvimento da criança. No caso de 9 meses já dá para dar ele aí picado, né? Já dá para dar aos pedacinhos. Então sempre pensando Muito nisso, bem. como que a gente vai diferenciar, porque são idades bem diferentes, né? Então acho que
levar essa alegria de preparar o alimento junto com a criança também é importante. Mostrar que isso é prazeroso e que não é um trabalho, né? Como tu falasse, cozinhar feijão. Tudo bem, cozinhar feijão dá trabalho, mas eu posso fazer isso uma vez, né? E depois as outras vezes eu só vou descongelar. E é importante mostrar isso para a criança também, né? Que isso não é um sacrifício para ti, tu não está fazendo a alimentação dela. É um sacrifício porque ela vai desenvolver essa relação com o alimento, né? Então ela vai observar o que está acontecendo em casa. Agora mais do que nunca, né? Eles estão o tempo todo com a gente, então eles estão observando qual é o nosso humor quando a gente vai para a cozinha, né? Qual é o nosso humor quando a gente vai dar banho nas crianças. Então é importante e acho que é um momento especial, né? Que a gente está desenvolvendo habilidades que a gente não tinha, né? De socializar melhor, né? Com a nossa família. Talvez antes a gente não tivesse tempo para isso. Acho que agora a gente faz muito mais. E esquecer do restante, né? Sei que é um problemão. Às vezes a gente pensa, né, que algumas pessoas já não têm emprego, né? Que a gente tem alguma situação difícil. Mas pensar que o que eu estou fazendo com o meu filho tem que ser prazeroso. E isso tem que servir de exemplo para ele para a vida toda. Né? Então, tentar desenvolver com ele hábitos saudáveis e ao mesmo tempo que isso seja prazeroso. Então, é uma dica para ela, assim, de fazer atividades, né, que eu posso tá dando as colheradas ou dou na mãozinha da criança menor e com o maiorzinho eu vou fazendo alguma atividade que desenvolva mais habilidades nele, né, de colocar essa frutinha no palito. É claro, ela já vai dar essa frutinha cortada, né, nunca para a criança vai pedir para que ela corte alguma coisa, tá? Mas acho que isso é bem, bem importante, trazer esse prazer para a hora do preparo da comida. Ela já está agradecendo aqui, e aí eu complemento dizendo, Andréia, é a sua segunda temporada no Vietnã, Andréia. Você já tem experiência. Fique tranquila, vai passar. A coisa de que a gente mais se lembra, né, enquanto pais, né, vai passar, fica tranquila, vai passar. A gente vai superar essa junto. Isso me faz lembrar, até eu sei que o Juan vai me perdoar, o Juan é o meu contato na Unicinos, aliás, por isso que eu, de vez em quando eu olho aqui para a esquerda, tá? Para a minha esquerda, tá, Angélica? Porque, na verdade, eu estou só espiando para ver se eles não me disseram alguma coisa, o pessoal da Unicinos, que está no meu WhatsApp aqui na esquerda, né? E quando eu olho para baixo, não é porque eu estou olhando no meu celular, tá? Eu quero deixar claro que eu estou tomando nota das coisas. Eu sou um aluno aplicado, eu coloco as coisas em prática. Mas isso me faz lembrar que hoje, logo mais, hoje, quarta-feira, dia 27, professora Angélica, quero fazer o convite para você também, tá? Eu vou fazer uma live com um psicólogo, o Júlio Lisboa, de quem eu gosto muito, só que vai ser no meu canal, tá? Tá aqui, ó, @professor Gustavo Reis. E o título dessa live, a sua fala me fez pensar no título da live que eu tenho logo mais, às 19h19. Porque o título é 24 horas por dia com a família. Como não pirar? Esse é o meu objetivo. E aí eu fiquei pensando na cozinha como esse espaço, de certa forma, de brincadeiras, de participação, em que a gente pode, com alguma habilidade, algum esforço, é claro, transformar, justamente para poder atrair, até fiquei pensando no caso da Andréia, o pequeno de 4 anos pode ajudar a preparar a comida do pequeno de 9, né? E de repente isso pode ser uma atividade bacana de ser realizada de fato em família, em um momento em que cada vez mais as pessoas estão tendo que conter os seus impulsos homicidas de tempos em tempos, né? Que a vontade de matar as pessoas que estão debaixo do mesmo teto é uma realidade inegável. Então, fiquei realmente muito feliz e aproveito, então, para reforçar, professora, fica o convite, está aqui, @professor Gustavo Reis, 19h19, se você aparecer e me saudar, eu vou saudar de volta, vai ser um grande prazer. Eu tenho certeza que vai ser muito legal, por isso eu fiz questão de chamar vocês todos. Juzinha Xavier, também queria saber dicas para crianças maiores, 5 anos, que adoram estar na cozinha. Essa eu vou sentar para assistir. Crianças maiores, professora Angélica, que adoram estar na cozinha. Espero que seja essa em breve a realidade da Marina, junto do papai na cozinha. Com certeza. Eu tive uma experiência, eu fui professora numa escola de brasileiros, e aí eu trabalhava com as crianças um pouco maiores, em aulas de ciências, né? E os professores sempre sabiam dessa
minha habilidade culinária, gastronomia, nutrição, e me chamavam para algumas aulas especiais. Então, nós tínhamos aulas especiais com as crianças um pouco maiores, a partir de 4 anos, né? E os professores gostavam queriam, né, que eu desenvolvesse alguma coisa em algumas áreas. Então, um exemplo assim que eu dou, né? O pessoal gostava muito de trabalhar a questão de volume, falar para a criança o que é um volume. Ah, é uma xícara, é uma colher, né? O volume se dá em ml, então vai trabalhando já esses conhecimentos da criança. Trabalhando com coloração também, né? Ó, esse é amarelo, esse é verde, né? O que a gente tem aqui nesse alimento, o que tem nesse que dá essa cor. Então vai trabalhando com isso. Ah, esse azedinho, pois é, então esse é um pouco mais ácido, então pode trabalhar pH, né? Então, que barato. Vários detalhes, assim. E vai fazendo experimentos, né? Eu sempre digo para o meu pessoal, eu tenho uma disciplina que se chama Ciência dos Alimentos na gastronomia e uma disciplina que se chama Técnica, Dietética e Culinária na Nutrição. E lá a gente fala um pouquinho sobre modificações nos alimentos. Então a gente trabalha muito com pH. Então eu gosto muito de fazer experimentos com crianças, assim, tipo, pegar uma beterraba, né? Então eu corto a beterraba em 4, né? 4 pedacinhos. E aí, num pedacinho da beterraba, pinga suco de limão. Pede para a criança provar, assim, passa a língua para ver como é que é esse sabor. E ela vai notar que é ácido. E o que ela vai ver na beterraba? Ela vai ver na beterraba que a beterraba vai ficar bem vermelha. Ela fica bem vermelha na coloração, né? Que barato, química. Então, que legal, cara. Tu põe um pedacinho de beterraba com suco de limão e deixa a beterraba sem nada do lado. Então, ela vai comparando as colorações. Ah, agora então a gente vai pegar, eu faço uma aguinha com um pouquinho de bicarbonato de sódio. E peço para elas botarem uma colherinha em cima desse outro pedacinho de beterraba, né? E aí elas veem o quê? Que essa beterraba fica extremamente roxa. E que o sabor, se elas fizerem assim com a linguinha, eu sempre digo para elas, parece uma aguinha salgada, né? Então isso é um pH alcalino. Então, tu vai mostrando para a criança modificação de coloração, o que é pH, como o alimento vai se modificando conforme tu prepara, né? Então, é uma aula e isso pode ser feito tranquilamente em casa. Eu já ensinei matemática, por exemplo, fazendo pizza com os meus alunos, né? Então, faço pizza. O que é meia pizza? O que é uma pizza inteira? Se eu coloco em 6 fatias, se eu como uma fatia, sobra quantas partes? Então dá para trabalhar muita coisa. Então se a gente está em casa e tem que dar aula de matemática para as nossas crianças, é super interessante trabalhar com alimento, né? Participar com eles mesmo nessa prática culinária, assim, mostrando que pode aprender por ali também. Então acho que tem muito o que fazer. Então com crianças a partir de 5 anos, esses experimentos são bem legais, assim, de pH, né, de mostrar já os números, mostrar um pouco das partes do alimento, né, de quanto que é um inteiro, meio, um quarto, né, acho que isso já pode ser começado a trabalhar, muito legal. Tem muita coisa para fazer, né, só a gente tem que ser criativo. Minha cabeça está prestes a explodir, e nem comentei mais cedo, eu sou professor de matemática, professor. Mas essa ainda, né, claro, fiz o mestrado em design na Unicinos, estou cada vez mais distante do mundo da matemática, mas desde 91 que esse foi o meu caminho. Então, a minha cabeça já está, meu Deus, girando, pensando em tudo. E eu sempre tive o hábito, desde que eu comecei a me aventurar na cozinha, de dizer que culinária é arte, mas confeitaria é ciência, professor. É ciência, porque se errar uma meia colher de chá daquele fermento, desanda tudo, que explodiu, né? É um negócio horroroso quanto a gente tem que ser preciso. E, aliás, para você, vou inserir um plug aqui agora, professora, porque é importante, são muitas as declarações de amor aqui, depois no final, nós temos ainda 15 minutos de live, no final eu vou fazer aqui o momento giro dos elogios babados e rasgados para a professora Angélica. Mas para você que está assistindo, que não é aluno da professora Angélica, que ainda não é aluno da Unicinos, sempre dá para remediar esse erro. A Unicinos está com inscrições abertas para os processos seletivos, inclusive na gastronomia e na nutrição, onde você pode ser aluno, pode ser aluna da professora Angélica. É só visitar unicinos.br/graduação, mas não escreva graduação com cedilha e acento, escreva graduacal. Ou então, como eu sempre digo para o meu amigo
Juan, que é o que eles vão fazer, professora, vai no Google e escreve graduação Unicinos. Porque o Google nos ajuda, né? A gente tem preguiça de botar esses endereços lá em cima. Chegou mais uma pergunta aqui que tem a ver com o nosso papo anterior. Talvez tenha sido respondida, mas não custa reforçar. Malúcia Lopes perguntou, professora, tem que fazer feijão todo dia ou posso congelar? Pode congelar. Só tem que ter certeza de como fazer esse congelamento, né? O que a gente deve evitar? A gente deve evitar algumas temperaturas na cozinha. Então, quando eu cozinho o feijão, eu uso calor, né? O feijão é cozido na água, então isso quer dizer que eu tenho ali uma temperatura próxima de 100 graus. Se eu colocar na pressão, há uma modificação ali de atmosfera, então vai chegar até 123 graus dentro da pressão, tá? O que eu tenho que fazer quando eu tirar esse feijão cozido da panela, eu não posso deixar ele esfriando durante dias, né? Lá no fogão. Eu tenho que fazer resfriar ele rapidamente. Fazer boa. baixe de 10 graus, tá? Ele tem que ser em 5 graus, bem rapidinho. Então, eu posso pegar a panela, botar dentro de uma bacia cheia de gelo, né? Então, ela vai... Aí eu faço as porçõezinhas e coloco no freezer, tá? Então, eu tenho que ficar a temperatura entre 5 e 65 graus. Esse espaço de temperatura é perigoso para mim. Então, eu posso fazer o feijão em grande quantidade, resfrio rapidamente e congelo. De preferência com bem pouquinho ar dentro da embalagem, né? Então, a embalagem deve ser menor e deve ficar bem cheinha, porque o ar também pode ajudar na contaminação. Que tal? Vivendo e aprendendo. Que bacana isso. Então, de novo, a cabeça já está... Enfim, Josinha Xavier mais cedo disse assim, dicas anotadas, obrigada, professora. A minha Marina vai adorar. Que bom gosto tem a Josinha para escolher nome de filha, hein, professora? Que bom gosto! Esse comentário é totalmente imparcial, tá? Vamos deixar isso bem claro. Tamara Meus, professora Angélica é incrível, saudade das aulas. Deixa eu ver quem mais aqui se manifestou. Tinha tido uma pergunta aqui que estava perdida no meio dos comentários. Deixa eu ver se eu encontro aqui, professora, rapidinho. Estou só rolando. Aqui, ó. Abrantes Maíra. Ouvi de uma mãe, chega uma hora que o leite materno, depois de certo tempo, serve como tipo uma vacina e não mais para alimentar. Então, desmistificando a função do leite materno depois que se interrompe o aleitamento exclusivo, professora. Quais as funções residuais, digamos assim, do leite materno depois dessa fase? O leite materno é sempre uma vacina. Sempre. Claro que as primeiras vezes, né, que a mãe amamenta, ela tem nesse leite um pouco mais de, a gente chama de imunoglobulinas, tá? Então, a gente vai desenvolver defesa, né, contra uma série, né, de agressões que a gente vai sentir no organismo, né, principalmente ali de micro-organismos, de algumas doenças, né? Então, o leite materno sempre tem o papel de dar essa defesa às crianças, tá? Então, ele tem. Não é só no início e nem só no final. Ele sempre tem essa função, tá? De defender e de dar saúde ao organismo da criança. Deixar esse organismo mais apto à resposta imunológica, tá? Esse é o papel do leite materno. Além do que, é a coisa mais linda de ver as duas juntas, né? É a coisa mais linda do mundo. Toda vez que eu vejo ela amamentando, eu digo, meu Deus, cara, como o Papai do Céu foi bom comigo. Ana Stein dizendo assim, prof, qual a diferença da amamentação exclusiva? Eu imagino que ela esteja fazendo referência ao leite materno, né? E dos leites de fórmula e vaca. Isso é muito legal. Depois eu vou trocar umas figurinhas, professor. A Ana já me ouviu falar isso em aula. Que legal. Alimentação exclusiva, só leite materno, né? Então, a amamentação exclusiva, só leite materno, sem inserir nenhum outro alimento, né? Então, vai acontecer pelo menos até o 6º mês de idade da criança. E depois vai começar a inserção e a amamentação pode ir, né? E é uma recomendação do Ministério que vá até o 2º ano de vida, tá? Até completar os 2 anos. Claro, a amamentação, mas então os alimentos, né, que a gente vai inserir, tá? Quando a Ana pergunta sobre fórmulas, né? As fórmulas são criadas, né, pelas indústrias, são desenvolvidas pelas indústrias, e a gente chama essas fórmulas de leites maternizados, tá? Então,
Esses leites maternizados, eles fazem o quê? Eles dão a característica do leite de vaca, a mesma característica do leite materno. Quando pensa, agora falando um pouquinho mais de ciência, quando a gente fala de composição de leite materno, o leite materno tem bem perto de 7% de açúcar na composição, tá? E ele tem 1,6, 1,7% de proteína, né? E lipídio, um pouquinho de gordura na composição. E aí, quando eu penso no leite de vaca, tá? Vamos pensar nas vacas brasileiras, que a maior parte delas são da raça holandesa, tá? Então, as nossas vacas, elas têm em torno de 5% de açúcar e em torno de 3,6, 3,8% de proteína. Então, se a gente comparar leite de vaca com leite materno, o leite de vaca tem o dobro de proteína. E as proteínas, elas podem causar alergias no organismo, tá? Então, é importante, né, a gente pensar, quando uma criança nasce, como que eu vou fazer para dar o leite de vaca se eu não tiver leite materno e se eu não tiver condições de comprar uma fórmula, porque as fórmulas são caras. Claro, né? muito caro. Nossa, cada latinha é uma dor diferente. Sim, dura pouquíssimos dias, né? Não dura muito tempo uma latinha. Sim. A gente tem que orientar, né, os pais, então, pensando, né, como o nutricionista vai fazer essa modificação. E aí é lógico que vai ter que ter uma orientação do nutricionista, né, em relação a isso. Então, o que a gente faz é diluir essa proteína do leite de vaca, né? Então, antigamente a gente dizia, faz uma mamadeira meio a meio. Então, metade água, metade leite de vaca. Só que quando a gente faz isso, a gente deixa de dar os açúcares. A gente dilui a proteína quando coloca água e deixa de dar açúcares. Então, eu vou ter que complementar, né, esse leite de vaca com açúcares. Mas eu não vou usar açúcar branco, não vou usar mel. Eu vou usar um açúcar derivado de um cereal. Então, é uma aguinha de arroz, uma aguinha de aveia. Então, quando eu faço essas aguinhas, né, com arroz e aveia, eu vou extrair do grãozinho e lá da farinha um pouco de açúcar. E aí eu vou acrescentar nesse leite de vaca que foi diluído. Tá? Então, tenho que pensar muito bem como eu faço essa diluição. Não sei se era isso, Ana. Eu acho que está perfeito. Eu já aprendi mais um monte de coisas aqui também. E, aliás, eu quero fazer o registro também, professora, de uma experiência que nós tivemos, especialmente para aquelas pessoas que estão nos assistindo e que ainda não são mamães, né? Mas que pretendem ser e que eventualmente podem enfrentar dificuldades no início, especialmente no início da amamentação, que é complicado. Para muita gente é complicado, né? Porque o admirável mundo novo da maternidade não tem todo esse glamour das fotos de bebês, né, angelicais, né, professora, que aparecem nos periódicos aí, nos jornais. Mas nós, quando a minha esposa teve dificuldade no início da amamentação, nós procuramos o banco de leite do Hospital Materno Infantil Presidente Vargas. E tivemos uma experiência absolutamente maravilhosa em todos os aspectos, desde os aspectos humanistas, que a Unicinos tanto valoriza, até os aspectos técnicos, né? E naquela semana, naquele dia que nós visitamos o banco de leite, a amamentação melhorou no mínimo 80%. E ao final da semana nós fizemos uma nova visita e a Marina estava mamando direto. A lata de NAN que eu já tinha comprado, que sobrou. A primeira lata a gente não jogou metade fora. Foi uma coisa assim, porque realmente não precisava. Oi, perdão? Caro, não pode pôr fora. Mas é que venceu, né? O prazo. Tem mais essa ainda, né, professor? O prazo de validade é 2, 3 meses, né? E aí não tem saída, né? No final das contas, a gente acaba tendo que jogar fora. A última pergunta aqui, professora, na verdade não é uma pergunta. Desáfari dizendo, parabéns, prof. Angélica, orgulho de te ter no nosso curso. Eu sempre digo que tão bom ou melhor do que as declarações de amor dos nossos alunos são as declarações de amor dos nossos colegas, professora. E tem muitos colegas seus aqui se manifestando. Ana Harb dizendo assim, muito bom, orgulho deste colegiado. Quem mais está aqui comigo? Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Tem várias declarações aqui que nos nossos últimos 5 minutos eu faço questão de compartilhar. Flávia Porto Viecto dizendo, professora Angélica, excelente as colocações, muito esclarecedoras. Ângela CMS dizendo, prof. Angélica tem todo o meu amor. Hermes Júnior dizendo, Angélica maravilhosa, um exemplo de profissional.
Débora Deb, prof, saudades, quero ser monitora das suas aulas, professora. Olha só que barato. Rai Sulzbach está aqui dizendo, prof. Angélica, que saudade das nossas aulas de sexta à noite. E Miriam Rutidiel, é isso, só consegui agora, essa professora é 1000, ela sabe muito bem o que ensinar. Enfim, professora, eu estou escorregando nessa babação toda aqui, está pingando, meu celular está escorrendo, e eu quero dizer que eu faço muitas lives, não só para a Unicinos, mas também as minhas, e eu me diverti muito. Essa foi uma baita live top, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pela oportunidade de trocar. Estamos nesse momento com 56 minutos de transmissão, o Instagram vai nos cortar em 1 hora, mas eu quero deixar o espaço aberto para as suas considerações finais. Eu só tenho que agradecer, acho que é um espaço super legal, assim, né, de a gente fazer essa troca, e é interessante a gente ver esse reconhecimento, né, eu sei que eu trabalho para isso, né, e tento fazer o máximo, e acho que sou muito afetiva também, tanto com os meus alunos quanto com os meus colegas, mas é a maneira de ser, né, e tento passar isso. Acho bastante importante essa nossa convivência, né? A gente está aqui para alguma coisa nesse mundo, então cada um tem o seu papel, né? E só agradeço, né? Acho que esses espaços são bem legais. Seria muito interessante que mais professores participassem, né? Que a universidade convide, né? E que traga assuntos bastante diferentes, né? Em relação a isso. E lembrar que a importância da alimentação infantil é o máximo, porque a gente está lidando com um serzinho que está recém, né, vindo nesse mundo, e que com certeza a gente vai ajudar nas escolhas dele, né, para o futuro na vida. Então acho que é super importante. E me coloco à disposição, o pessoal tem, entrando lá na Unicinos, no curso de Nutrição e Gastronomia, lá eu estou fazendo parte do colegiado, então tem meu e-mail também, né, não tem problema, podem entrar. E se quiserem aqui anotar também, é Angélica WM de Weber-Menzel, né, @unicinos.br. Então estou à disposição, né, e é um prazer tanto estar com os alunos, com os colegas, com vocês aí, tá bom? Eu agradeço. E quem quiser acompanhar a professora Angélica também está no Instagram, é @AngélicaWMenzel. Eu vou seguir, eu já segui pela Unicinos, professora, mas eu vou seguir também lá no professor Gustavo Reis. Mais uma vez, muito obrigado, aprendi um montão, e em nome da Marina, agradeço mais ainda. Obrigadão. Um abraço. Grande beijo. Obrigado, até mais. Essa foi a professora Angélica Menzel emprestando o seu brilho. Alô, Juan, tomou nota aí? Ó, tomara que tenha mais lives. Juan, anota, porque se não anotar eu vou fazer uma edição desse vídeo, vou recortar só essa parte e vou mandar pelo WhatsApp. Porque essas lives são muito boas, elas já eram boas no YouTube e elas continuam boas aqui no Instagram. Lembrando sempre que você pode me seguir, vai ser um prazer em receber ali no @Professor Gustavo Reis. Lá eu faço live todo dia e logo mais eu tenho uma live sobre 24 horas por dia com a sua família, como não pirar, como conter os seus impulsos assassinos, que é natural que você esteja tendo. Fica tranquilo, fica tranquila. É assim mesmo, certo? Como não consumar os seus impulsos homicidas. Talvez esse tivesse sido um título ainda melhor. Muito obrigado pela parceria, pela companhia, pelo prestígio. Semana que vem tem mais, temos live, se não me engano, na quinta-feira. Carol G está na live de quinta-feira, excepcionalmente quinta-feira, na semana que vem. Se você entrou com a live em andamento, muito importante, saiba que ela fica disponível no IGTV. Hoje, em função de outra live da nutrição, nós tivemos que antecipar para as 17, mas o horário padrão é 18, normalmente quartas-feiras às 18, semana que vem, excepcionalmente, quinta-feira às 18 horas. Valeu, muito obrigado pela parceria, pela companhia, pelo prestígio. Semana que vem tem mais. Por hoje era isso. Um abraço. Tchau.